Primeiro, Lívia, queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui dividindo um conteúdo que eu acredito que possa ser relevante, possa ser razoável da gente debater. É uma honra, eu já acompanho aí o movimento Brasil Livre há muito tempo, já sigo o MBL, assim, realmente admiro muito o trabalho que vocês têm feito, né? Claro, nem sempre a gente vai convergir em todas as opiniões, mas já admiro genuinamente, se mesmo antes de ser convidado, assistir o documentário, Não Vai Ter Golpe, assim, aprendi muita coisa com isso e, sem sombra de dúvidas, uso o MBL como um vetor de curadoria de conteúdo para mim, para saber o que está acontecendo, para me atualizar e entender assim, quais são as pautas importantes para o nosso país. E falar de um tema que eu tenho tanto carinho, né, tanta vontade de fazer, de ver resultado com ele, né, que é vendas e como unir esses dois universos, que para mim parecia um pouco difícil, né, antes desse convite, né, e depois que aceitei vi que era muito mais do que eu imaginava. É um desafio. Não, sem sombra de dúvidas. Foi interessante, assim. E é engraçado, porque acho que é uma das poucas lives em que eu me senti verdadeiramente desconfortável no aspecto de realmente pensar assim, cara, será que eu tô à altura para falar? Não é um tema que eu domino, né, política e tudo mais, mas eu falei, não, Lívia, você vai me ajudando, você costura pro lado da política, mas eu vou falar de algumas premissas que eu acho que são relevantes, que são razoáveis, independente do nosso posicionamento, né? Assim, eu acho que essa é a principal intenção com essa live aqui. E para isso eu trouxe aqui hoje, eu convidei, fiz esse convite, o Todd aceitou aí prontamente, fantástico, muito obrigada, para nos ensinar aí por meio de ferramentas como otimizar a nossa política. E, perfeito. Né, por onde nós vamos começar, Todd? Vou deixar você iniciar. Poxa, maravilha, né? Eu acabei interrompendo aqui. Pessoal, obrigado, agora eu estou preparado. Desculpa aí, a gente teve aqui uns errinhos no início aqui, né? Os probleminhas técnicos. Mas, mais uma vez, Lívia, obrigado pelo convite. É uma honra estar à disposição de vocês e de um público tão legal que acompanha. Eu queria deixar só 3 premissas aqui para o pessoal, antes de me apresentar efetivamente, entrar no conteúdo, né? Que primeiro, para mim foi um grande desafio, então eu já peço permissão, licença, né? Eu aceitei esse desafio falando, Lívia, você me ajuda. Política não é a minha área eu não sou especialista em política, apesar assim de muitas vezes acompanhar o próprio MBL e outros canais, né, para tentar pelo menos me inteirar do mínimo que está acontecendo. Eu não me sentiria à vontade de falar como especialista. O que eu posso aqui, obviamente, é dar minha opinião, com algum julgamento minimamente coerente, mas sem sombra de dúvidas, vendas sim é minha praia, eu amo fazer isso, já tem muitos anos que eu estou nesse universo. Só para vocês conhecerem um pouquinho da minha carreira, eu trabalhei durante 5 anos na Câmara Americana de Comércio, na AmCham, né, que foi uma grande escola profissional, assim, lá um ecossistema empresarial muito forte, então eu pude lidar com empresas de vários segmentos, de vários perfis, assim, uma comunidade empresarial muito forte a nível Brasil, né. E aqui na cidade de Brasília eu tive a oportunidade de entrar num programa, como se fosse um programa de trainee, e lá eles trabalham com muita influência de política pública, inclusive tem um braço de advocacy muito forte, né? Um braço não é legal usar muitas vezes a palavra lobby, mas um braço de influenciar as políticas públicas no bom sentido de fazer o país crescer. E dentro disso também eu atuei mais na parte de negócios, e lá foi uma grande escola de vendas, também fiz vários cursos de formação em vendas do Brasil todo, vi muito na teoria e tive assim, um campo vasto para aplicar. Depois que eu saí de lá, assim, já com experiência em gestão, tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas, fui para uma indústria de produtos promocionais, ser o gestor comercial em Brasília e São Paulo, ficava nessa ponte aí. Depois fui para uma empresa referência no mercado financeiro, aqui na cidade, e depois eu abri a minha própria empresa em 2016, a minha consultoria, mas já tive startup, né, tive a oportunidade de vender a minha startup no ano passado. Passei aí por alguns processos também interessantes em vários cenários que envolviam vendas, né? E fui me apaixonando cada vez mais, tentando me especializar. Hoje eu dou consultoria para marcas importantes no país, né? Em vendas, né? Treinamentos de vendas. A gente, inclusive, tem programas de negociação de vendas. E eu acho que eu posso trazer um pouquinho dessa expertise e a gente vai costurando aí junto com a política. O segundo ponto que eu acho que é legal, eu me coloco totalmente à disposição. Eu sei que tem às vezes outras unidades do MBL, né? Não sei como é que vocês estão chamando, se são regionais, núcleos. Enfim, núcleos, né? Então tem outros núcleos, qualquer núcleo que depois achar que faz sentido, dividir algum tipo de conteúdo como esse no seu próprio núcleo, me coloco também à disposição da gente costurar alguma coisa.
E o terceiro ponto, que eu acredito assim, que é o principal, é que eu prometo para você que está aí conectado, que eu estou muito comprometido com gerar valor. Eu acho que essa live, mais do que tudo, ela vai ser uma live que vai falar de gerar valor. O que é gerar valor? Assim, eu acho que a única coisa que no final do dia a gente vai concordar, independente das N, né, dos 50 tons, né, de inclinação política que a gente possa ter, é que, assim, no final das contas, né, a gente quer mensurar, a gente quer monitorar, as nossas horas no dia são as mesmas, né? No final das contas é isso, é a única certeza, independente da sua orientação política, a gente pode ter. E eu que compactuo, assim, para não dizer 100%, mas assim, em muitas ideias com o MBL, eu fico pensando assim, que essa questão de gerar valor é um conceito que ainda não está tão difundido na nossa sociedade. Eu acho que é o primeiro conceito que a gente tem que dominar, que é mais ou menos o conceito seguinte: você tem uma hora do seu dia, você está aqui nessa live. Você está nessa live por qual motivo? Você está aqui por pena de mim, ou por pena do MBL, ou por, né? Não, você está aqui porque você acredita que algo que você vai escutar aqui tem que fazer a diferença na sua vida. Ou seja, no final das contas, a gente chega na conclusão que tudo na vida a gente vai mensurar, na verdade, pela capacidade de fazer a diferença nas nossas vidas. E quando a gente fala de conteúdo, de educação, que tem, poxa, que são pautas totalmente políticas, né? Você vai falar assim, você gera valor na vida de alguém quando você transforma a vida de alguém, acabou. O dia que a educação transformar a vida das pessoas, eu acredito que transforma, longe do auge da potencialidade que a gente tem enquanto nação, enquanto povo, enquanto ser humano, de transformar, longe, totalmente longe, mas que já transforma em algum grau, mais a gente vai navegando nesse sentido, né? E eu acho que quando as pessoas entenderem isso, ficar aqui uma hora para me ouvir eu falar abobrinha, e, por mais que a gente brinque, rockstar das vendas e tal, se for só pelo, como é que eu posso dizer, só pela capa do livro, né, que, por sinal, nem é tão boa assim, né, tirando pelo menos da tela para baixo, né, aqui, mas a ideia é o seguinte, tem que fazer a diferença, a pessoa tem que desligar essa live e falar, putz, teve um insight, teve um clique, porque eu troquei uma hora do meu tempo com esse cara, falando alguma coisa. E se eu gerar esse impacto, se eu gerar esse nível de clique, de estalo, eu gerei valor, eu fiz a diferença. E é sobre isso que a gente pode discutir, é sobre esse ponto de vista que eu acho que é legal a gente conversar. Aqui a gente vai falar de vendas, mas vendas é um tema muito abrangente, a gente poderia ficar aqui 40 horas e a gente não falaria nem do primeiro tópico, talvez. Mas a minha ideia aqui é falar de vários temas, política, né, que a gente vai costurar com vendas, com filosofia, com física quântica. Eu acho que todo conhecimento a gente tem que ser plural, né? E eu acho que isso que é massa no MBL. O MBL me conquistou, dentre várias coisas, por essa pluralidade, assim. Claro, de questionar sempre, mas sempre assim, não, você quer falar, cara, tem um microfone aqui pra você falar. Expõe o que você quer dizer, o que você acredita. Se não é coerente, claro, existe uma crítica, mas existe um espaço, né? E eu acho que é sobre esse ponto de vista que a gente pode construir bastante. É verdade. Beleza? Beleza. E agora, assim, para começar aí a entrar no assunto, como nós vamos trabalhar aí com a sua expertise, eu quero explorar isso bastante, porque seu portfólio é simplesmente fantástico. Né? Que isso. Depois eu quero, em off, explorar vários pontos com você. Quero te trazer mais vezes para a gente discutir sobre outras coisas. Né? Mas eu queria que o pessoal começasse a entender que política é mais do que ir na urna, votar em alguém ali, escolher entre o mais bonitinho, o que me deu mais. Não, política é um contexto geral da sociedade e ela engloba aí todos os aspectos da sua vida. Desde aí do início da educação básica até valores econômicos, né? Ela está constante, ela está presente na vida das pessoas o tempo inteiro. Nós somos políticos o tempo inteiro. E aí é outra coisa que me chamou muito a atenção na sua expertise é que nós somos vendedores o tempo inteiro? Me responde isso daí. Porque as pessoas têm quando fala em vendedor, em vendas, em telemarketing ali, que é outro tema também muito polêmico, as pessoas já tem ali um estereótipo, um preconceito da situação. Mas eu acredito que nós somos vendedores do dia que nascemos ao dia que morremos. Como é que é? Sem dúvidas, assim, perfeito. Acho que você citou você até antecipou, você jogou um spoiler de um dos tópicos
que eu não queria deixar de comentar, né? Que é justamente esse. Tem uma... Eu acredito muito na frase assim, de somos todos vendedores. Assim, você tem duas alternativas. Ou você se conscientiza disso e usa isso a teu favor, ou você simplesmente prefere ignorar, falar, não quero saber, não nasci para ser vendedor, não é minha praia, essa loucura que esse cara tá falando, mas as regras do jogo, elas estão aí. E se você jogar com elas ao seu favor, é muito melhor, né? Por que eu digo isso? Eu digo isso porque a todo momento, né, a gente está vendendo uma ideia. Tem inclusive uma frase do Red Mutley, que foi empresário, executivo, ele foi, acho que até presidente da US Chamber, né, da Câmara Americana que fica nos Estados Unidos mesmo. E ele falava o seguinte, nada acontece até que uma venda seja feita, né? Tem até um livro dele, né, que aí essa frase do título do livro ficou muito famosa. E o que ele defende é isso, assim, antes de qualquer coisa acontecer, você se vendeu, meu amigo. Para você nascer, em algum momento existiu uma venda aí, né? Eu, quando fiz 18 anos, eu não trabalhava ainda, né? Eu até acho que poderia ter começado um pouco antes minha carreira, mas quando eu fiz 18 anos, né, eu tirei carteira de motorista, mas eu não tinha carro. O que você acha que eu tinha que fazer quando chegava o final de semana e eu queria dar uma volta com os meus amigos? Eu tinha que vender para minha mãe a ideia de me emprestar o carro com apenas 18 anos. Então, assim, é natural que a gente vai precisar, né, desenvolver esse... Não vou dizer assim, não vou dizer que é dom, porque realmente eu não acredito que seja. Eu acho que para alguns as pessoas podem ter uma inclinação natural, né? Algumas características que ajudam, sem dúvidas. Eu acredito que sim, algumas pessoas têm mais facilidade, mas é uma habilidade. Tem que ser desenvolvida, tem que ser ensinada, né? E quando a gente fala de educação, tem muito a ver com quando a gente fala de gerar valor na educação e tudo mais, como eu já disse antes. Eu não sei porquê, mas a minha câmera está ficando um pouco embaçada. Enfim, a gente percebe o seguinte, por exemplo, eu aprendi fórmula de Bhaskara sei lá, acho que foi do ensino fundamental para o ensino médio ali, né? No final, no início do médio, né? No Brasil, com certeza, provavelmente é no ensino público, com certeza, muito provavelmente é no ensino médio mesmo, né? Mas o que acontece com fórmula de Bhaskara? Eu nunca apliquei na minha vida. Ou seja, qual foi a capacidade da educação transformar a minha vida me ensinando fórmula de Bhaskara? Nenhuma. Desculpa, pro Gabriel não serviu. Não sei se pra galera que está assistindo isso. Agora, se eu tivesse aprendido finanças pessoais ao invés de fórmula de Bhaskara, talvez eu tivesse uma vida um pouco mais razoável do que a que eu tenho hoje. Então, nesse aspecto, a gente precisa se questionar muito isso, né? E em vendas, esse é o processo. É o processo de eu só vou conquistar algo de você se eu conseguir, né, assim, gerar valor para você que de alguma forma vai fazer sentido cooperar comigo em algum sentido, ou me dar uma chance. Entendeu? Assim, um voto de confiança que seja. Então, em todo o processo existe uma venda, eu acredito muito nisso, então somos todos vendedores. E aí, é claro que já mata a charada, com certeza na política a gente tem que, assim, né, vender a nossa visão de mundo, vender uma ideia, vender um projeto, é natural, é circunstancial. E aí existe isso que você falou, existe o estigma, existe o preconceito, né? Mais uma vez, não um preconceito talvez discriminatório de ter a intenção de ser opressor, mas um preconceito de ter um conceito prévio. Pô, vendas com essa galera que enche o saco, essa galera que é insistente, essa galera que tem algum tipo de ação escusa, né, nos bastidores, e não é por aí. Pelo contrário, né, a venda, quanto mais alinhado com a verdade, é isso que a gente vai discutir muito hoje, cara, melhor a venda é. E aí eu queria explorar um pouquinho disso com a galera hoje. Então, e vamos começar por onde? Eu tenho... Beleza. Você quer falar alguma coisa? Pode, não, você que manda. Tá orgânico aqui. Ideias de pontos-chave de quando eu penso no tema. E provavelmente eu vou te cutucar aí, né, durante a live. Mas eu quero ver de você. Quando você vai inserir esse conceito, né, em alta performance para o público, por onde a gente começa? Tá, a gente está conceituando então alta performance para a gente linkar alta performance com vendas e com política. Perfeito? Esse é o caminho. Tá. Bom, alta performance ela é a junção de dois elementos, né, em qualquer área da vida. A gente falando de política, a gente falando de futebol, a gente falando de vendas, né, é a mesma coisa. É a junção de intensidade,
que eu chamo de intensidade? Intensidade tem a ver com ficar muitas horas, né? Não necessariamente, quando eu falo muitas horas, é melhor corrigir. Quando a gente dedica tempo. Não necessariamente o tempo, aquele tempo cronos, né? Que é aquele tempo contado no relógio ali, mas um tempo de dedicação, de entrega, né? De qualidade. Tem muito a ver com isso, né? Muitas vezes você vai precisar de um tempo, você vai precisar também de um tempo cronos, que vai, né, suportar essa dedicação que você vai ter. Mas tem a ver com isso, tem a ver com repetição, tem a ver com fazer várias vezes, tem a ver com testar de um jeito que não deu certo, eu vou ter que me reinventar e testar de novo. Tem a ver com resiliência, isso é intensidade, né? Fazer várias vezes, ser assim, o Rocky Balboa lá, né? Quando você vê ali ele treinando exaustivamente. Essa visão que você tem que ter. E também tem a ver com saber a direção certa, né? Porque tem muita gente que põe intensidade, mas não vai pelo caminho certo, às vezes por ignorância, às vezes porque não sabe, às vezes porque foi iludido. E aí é natural que você acaba num caminho completamente equivocado e distante, né, do resultado que você gostaria de ter. Mas, quando você sabe a direção, né, tem até aquele jargão, né, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer vento pode te levar para a direção errada. É mais ou menos isso. Então, eu, por exemplo, falando do meu universo de vendas, e aí talvez você possa contextualizar aí com a questão política. Quando eu falo do universo de vendas, eu fico sempre me lembrando do seguinte, eu vou investigar, por exemplo, se uma empresa está tendo destaque, se uma empresa está conseguindo performar, se uma empresa está conseguindo prosperar. Normalmente, eu brinco que a área de vendas é o coração do corpo humano, né? Por quê? Pensa que uma empresa é um ser humano. Se o coração para de bater, meu amigo, pode acontecer o que for, é óbito, na certa. Eu acredito que numa empresa é uma coisa. Parou de bater, a empresa vai quebrar. Por isso que, por exemplo, ficar tanto tempo de quarentena, claro, existem outras coisas que a gente precisa colocar num grau de prioridade, mas faz o coração de muita empresa parar de bater, natural, porque não tem oxigenação, não tem novos negócios, não tem possibilidade de escoar seu produto, seu serviço, seja lá o que for. Né? E os boletos, infelizmente, não estão parando. Então a gente tem que olhar para esse cenário. Mas normalmente eu vou encontrar uma falha ou na intensidade, ou eu vejo equipes sem. Tem dia que tem reunião, tem dia que não tem dia que liga para tentar captar cliente, tem dia que não liga. Estou dando um exemplo aqui bem genérico, tá? Cada perfil de vendas, de intensidade para cada perfil de negócio pode ser uma coisa, né? Mas existe um ritual que você vai precisar cumprir, né? Existe uma prática que vai cansar, que vai ser exaustiva, que vai, né, extrair isso das pessoas, né? E o que tem a ver, e aí é muito interessante, né? Que eu sempre brinco, assim, né? Que você vai encontrar muita intensidade, né? Nas pessoas que elas têm paixão e amor pelo que fazem. E são coisas totalmente distintas, né? Primeiro, a paixão é o quê? É o brilho no olho, aquilo que seduz, aquilo que te dá prazer, aquilo que te instiga, aquilo que realmente é a parte boa do negócio, né? Isso é paixão, né? Então você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz, pela solução que você tem. Algum link de paixão você tem que ter por aquilo que você representa, seja na política, seja em vendas. O que vai diferenciar é porque, por exemplo, eu posso ser apaixonado por trabalhar numa empresa, exemplo, porque as pessoas lá são animais, todo mundo se desafia, o pessoal lá tem um clima organizacional massa. Você, por exemplo, pode ser apaixonado porque você sabe que tem um bônus no final do ano, cara, e esse bônus te garante uma viagem internacional por ano. São motivos diferentes. Eu posso ser um profissional de alta performance porque eu sou apaixonado, e você também, mesmo que os motivos sejam diferentes. Esse é o primeiro aspecto. Só que aí você tem a questão do amor. O amor, a paixão é o por causa de, né? Propósito. Por causa do que seu coração bate? Está indo atrás. Agora, o amor, ele é o apesar de, né? Ou seja, pô, apesar de, meu irmão, ser muito foda, porque a galera me cobra muito, porque as pessoas estão em cima de mim, apesar disso eu amo o que eu faço, eu vou entregar o melhor de mim, eu vou sair do outro lado. Então, você vai encontrar pessoas engajadas a hora que você conseguir encontrar pessoas que têm paixão e que têm amor pelo que fazem, logo elas têm uma maior tendência a ter intensidade. Porque elas suportam mais, porque elas querem sair do outro lado, o nível de resiliência delas tende a ser maior. Por quê? Porque tem combustível, que tem oxigênio, né? Até daí a história, né? O nome da minha empresa. Do outro lado, você tem que ter a direção certa. Às vezes eu vejo empresas, todo mundo se esforçando pra caramba, não tem... Aí, por exemplo, eu fiz 50 visitas essa semana, eu falei com 100 pessoas. Caramba, então tá trabalhando muito. E de fato tá trabalhando muito. Mas muitas vezes produzindo pouco. Ou seja, gerando pouco valor para a empresa que ele representa. Por quê? Porque ele tá falando só com a secretária. Não, pelo amor de Deus, jamais desrespeitando ninguém. Mas às vezes ele precisa falar com um tomador de decisão, ele esbarra na secretária na recepção de uma empresa, ele não passa dali.
Ou seja, não, peraí, a direção está errada, você não está conseguindo falar com a pessoa certa para esse caso. Entendeu? Então, política em vendas, em esporte de alto desempenho, alta performance seria isso, intensidade, mas a direção certa. A direção, às vezes, tem a ver com falhar, observar e se reinventar, tem muito a ver com humildade, tem muito a ver com outras questões, né, que tem a ver com coragem, que é a capacidade de errar, ver e corrigir e persistir também em certo grau, né? Agora, a intensidade é muito difícil você ter alguém que não tem paixão e não tem amor. Perfeito? É muito a maneira que eu enxergo. E dentro dessa questão de intensidade e alta performance... Direção. Direção. Opa, Fabão. Fala, Fabão. Beleza? Fabão é executivo aí, sempre parceiraço. Obrigado por sempre dar uma moral, Fabão. Trabalhar lá no CEUB, parceiraço nosso aí. Que bacana. Seja muito bem-vindo. Né? Tem uma galera muito bacana aqui. Né? Tem uma galera... Beleza, galera. Quem quiser mandar dúvida também, eu tô aqui no Flow, no Orgânico, mas tem coisa boa aí. A gente vai gerar valor. No final das contas, eu tenho que fazer a diferença na vida dessa galera no final da live. Não, é verdade, é verdade. Mas agora, voltando aqui um pouquinho, nessas habilidades, uma pessoa, independente do que ela vá vender, né? Porque aí quando a gente fala em vendas, como eu disse para você, eu acredito, e me corrija se eu estiver errada aí nesse sentido, que nós vendemos tudo todo o tempo, né? Sejam ideias, comportamentos, trabalho, tempo, sentimentos, né? Sem levar pro lado que geralmente as pessoas colocam como persuasivo, mas se você for analisar ali a etimologia, a conceituação da palavra, vai ver que é a essência da coisa, né? Como é que uma pessoa, eu aqui, de repente, posso me moldar para me vender melhor? Beleza. Excelente pergunta, né? Eu vou falar o seguinte, né? Eu vou tentar puxar um link aqui que não estava muito no circuito. Vamos lá. A gente viu que vendas, né? Ou pelo menos uma boa venda, eu até conceituei aqui, eu criei um conceito de vendas, a galera quiser anotar aí um conceito rockstar. Primeiro, como se eu fosse alguém para citar alguma coisa, né? Mas assim, a venda, existem milhões de conceitos para venda, mas eu criei o conceito da boa venda. A venda qualquer eu não sei, mas a excelente venda eu tenho aqui, que é resolver uma dor gerando valor por meio de uma relação ganha-ganha. Ou seja, eu vou explicar o que é ganha-ganha para não parecer que está subjetivo demais, tá? Eu vou explicar num determinado momento. Bom, eu vou tentar aqui reduzir para responder essa tua pergunta, porque é uma pergunta muito chave, tá? Do que eu acredito, não sou dono da verdade, mas é o que eu acredito. Bom, a gente vai precisar, para responder a sua pergunta, primeiro, falar de geração e falar de quais são as habilidades mais importantes para os novos desafios que a gente vai encontrar, tá? Eu vou dar um exemplo de fracasso meu. Eu fui um aluno que considero medíocre para fraco. Um aluno que fala assim, né, do modo de ensino tradicional, do ensino fundamental, ensino médio e tal, acadêmico ali, né? Na universidade não, me dediquei bastante, tive sucesso e tal, graças a Deus, mas eu fui um aluno medíocre justamente por aquele exemplo que eu dei da fórmula de Bhaskara ali, né? A gente aprende fórmula de Bhaskara, eu nunca usei para nada da minha vida. Agora, coisas que eram importantes eu aplicar, aprender na prática, como, sei lá, finanças pessoais, eu nunca aprendi. Então, é por isso que eu, às vezes, critico o modelo educacional tradicional. Mas voltando a essa questão desse modelo educacional. Se a gente for pegar aí, o nosso modelo educacional tradicional, ele está muito ancorado hoje no que seria o ícone do nosso modelo educacional, seria o teste de QI. Tá? Por quê? Porque o teste de QI é um teste que ele é aplicado, ele foi inventado em 1914, salvo engano, porque ele foi ser utilizado na Primeira Guerra Mundial, porque na época era a alternativa mais rápida, prática e barata de avaliar as pessoas. Então o teste de QI fazia muito sentido num contexto de guerra mundial, né? Se atribui muito o título do teste de QI a um francês, mas foi um grupo de pesquisa, não se chamava teste de QI, mas foi o primeiro teste de avaliação de pessoas que deu origem ao teste de QI. E esse teste, ele foi, assim, foi uma revolução justamente por isso, mais prático, mais rápido, mais barato,
Quem adorou esse modelo foi a indústria importou isso, então as universidades, academias, no Brasil não pegou com muita força, mas fora, Europa, Estados Unidos, ele ainda é muito importante, né? Às vezes tem um outro nome, não chama teste de QI, mas é um desdobramento do teste original de QI. O teste de QI, ele, majoritariamente falando, ele vai te dar 3 tipos de exercício. O que vai mudando é o nível de complexidade. Ele vai te dar um exercício que vai avaliar a tua inteligência lógica e matemática, que é essa inteligência aí da fórmula de Bhaskara, que é a inteligência de fazer cálculos, ter um raciocínio. E beleza, foi muito importante para a gente chegar até onde a gente chegou, foi muito importante para até a tecnologia que a gente tem, mas se cobrou muito isso das pessoas. Uma outra inteligência que era muito cobrada é a inteligência visual espacial. Aí tem a ver com aqueles exercícios, não sei se você já viu, mas que você coloca ali, Lívia, uns quadradinhos, aí tem umas bolinhas, aí vai mudando a figura e você tem que ver qual é o quadrante que está faltando. Já viu isso? Ele vai te dando vários quadradinhos, aí com um círculo, em cada figura ele vai mudando, você tem que entender o padrão para tentar entender o que vai acontecer com a próxima figura e dizer o quadrante que está faltando, a figura que encaixa naquela opção, enfim. Isso é inteligência visual espacial, né? Uma inteligência muito dos objetos, 2D, 3D, geometria descritiva, cara, coisa que eu apanhei pra caramba quando eu estudei, né? E eu só a título de fazer um parêntese aqui, eu me considero um aluno medíocre nesse aspecto, do seu ponto de vista, quando a gente analisa o desempenho de notas, né? O desempenho acadêmico. Eu brinco que meu boletim parecia que tinha tido uma hemorragia de tanta nota vermelha que eu recebia, né? Ficava de recuperação e tal, e eu me formei no colégio militar, então que é um ensino também muito rígido ali e tudo mais, mas que eu, assim, sou tremendamente grato, porque aprendi muito, acho que sobre a vida, muito mais do que ter um diploma acadêmico. Enfim, e você tem a terceira inteligência, que é a inteligência linguística e verbal, que é a inteligência de interpretar texto, saber o valor semântico das palavras. Aí o cara te dá aquele exercício, amor, carinho, afeto e ódio. Qual é a palavra que não pertence ao grupo? Isso é o quê? Avaliar a sua inteligência linguística e verbal, tá? Dê um exemplo aqui. Para a galera, segura. Inteligência linguística, essencial para o campo da política. Mais na frente nós falamos sobre isso. Beleza, a gente vai falar sobre isso. Aí chega um cara na década ali de 80, um pesquisador de Harvard chamado Howard Gardner, e ele fala o seguinte, ele questiona. Ele fala assim, pô, tô falando da década de 80. Ele fala, cara, a sociedade, as empresas, a indústria no caso, né, as empresas, as academias estão cobrando. Harvard mesmo tem muitos testes de raciocínio lógico e tudo mais. E aí ele falou, cara, vocês estão cobrando 3 tipos de inteligência das pessoas, que são esses 3 que eu citei, mas ele estudou, pesquisou, investigou e ele descobriu que existiam 7 tipos de inteligência, não apenas 3. E aí ele começou a questionar a sociedade por meio da pesquisa, e aí essa teoria ficou conhecida como teoria das múltiplas inteligências, tá? Teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner. Na década de 90 ele revisita essa teoria e descobre 9. Então, além dessas 3 que eu citei, você tem a inteligência musical, que é a capacidade de interpretar sons, tem a questão do ouvido absoluto, sei lá, Beethoven escreveu lá, não sei se foi a 9ª sinfonia, cara, totalmente surdo, né, 8ª, enfim, quem souber escreve aí no chat, né. Então, pô, inteligência musical, né, então músicos, sei lá, o DJ, sei lá, um Alok da vida hoje, trazendo para a vida mais moderna, que mixa vários sons diferentes, cria algo que faz sentido, que nos toca, sei lá, nos emociona, pô, é uma galera que, sem dúvida nenhuma, tem uma inteligência musical mais aflorada. Você tem a inteligência sinestésica e corporal, tem a ver com destreza manual, tem a ver com inteligência corporal, que um atleta de alta performance pode ter, que um artista pode ter, que um ator pode ter, mais aflorado, porque provavelmente se dedicou praticamente mais horas, teve mais intensidade, que a gente falou lá atrás nesse aspecto, se desenvolveu mais isso. Aí ele fala que existe a inteligência corporal e motora, como eu falei, né, sinestésica e corporal. Existe a inteligência linguística, a inteligência interpessoal, ele descobre essa inteligência, que é a inteligência de se comunicar, se conectar com as pessoas, eu estou conversando aqui, olha para a tua expressão, eu falo, putz, sabe? Eu volto no ponto que eu percebi que você não entendeu. O que é isso? É capacidade de empatia, de me colocar no seu lugar, a habilidade-chave talvez seja a comunicação, né? Não a comunicação única exclusivamente da inteligência linguística e verbal que a gente falou, mas uma comunicação prática, sabe? Assim, tem a ver com empatia, tem a ver assim, com... Poxa, para falar com você e dar ênfase numa palavra, eu vou me dirigir de um jeito, mas para falar com outra pessoa, às vezes sobre o mesmo assunto, eu vou me dirigir de outro. Por quê? Porque é um tipo de inteligência, tá? Então, essa é a inteligência interpessoal. E ele descobre a 7ª inteligência, que é a intrapessoal.
que aí já é inteligência para dentro, né? Inteligência é inteligência comigo mesmo. Administrar emoções, estresse, gerenciar estresse, né? Tem muito a ver com inteligência emocional e tudo mais. Na década de 90, só por curiosidade, ele revisita a teoria, descobre que existe a inteligência naturalista, a capacidade de lidar com fenômenos da natureza, e a inteligência existencial, né, que é a capacidade de questionar e desconectar com coisas, né, com perguntas mais profundas como de onde o homem vem, para onde o homem vai, qual é a nossa função no mundo, né, discutir política para quê, afinal de contas, né, provavelmente tem algum propósito por trás disso, e aí é o que os grandes filósofos, é o que os líderes religiosos provavelmente vão tentar dedicar mais a sua inteligência. Dei uma explicação bem genérica, rápida, assim, vapt-vupt, para a gente não ficar tanto tempo nesse tema. Síntese da teoria dele, tá? Do Howard Gardner. As 3 primeiras, que são as inteligências do teste de QI, que a gente viu lá, são as inteligências que estão mais suscetíveis a serem substituídas por máquina, por inteligência artificial, por software. E ele questiona isso na década de 80, que é uma década onde começa a se aflorar muito essa questão corrida espacial, desculpa, não da corrida espacial, mas se intensifica essa questão em função das tensões da Guerra Fria. Você tem ali, enfim, vários filmes de ficção, né? Jornada nas Estrelas, Star Wars, várias questões, ET, né? Aflorando ali. Então, essa questão da tecnologia estava muito em voga e aí ele matou. Ele falou, essas são as 3 inteligências que vão ser substituídas por máquina. Então, ele questionou. Então, já foi, assim, uma quebra de paradigma de pelo menos um cara razoável questionar isso. Ele falou, a musical e a sinestésico corporal, né, que é a dos dançarinos, atores, artistas, atletas e dos músicos, cara, ele falou, pô, são inteligências que infelizmente, principalmente falando aqui dos países em desenvolvimento ou dos países do Brasil, olha, quem é que consegue viver de música, quem é que consegue viver de arte, quem é que consegue viver de esporte no nosso país? Sendo bem franco, assim, dignamente, claro, vai ter um ou outro que vai conseguir, que vai ter sucesso, mas assim, majoritariamente, né? Então, uma assim. Minoria, minoria mesmo. Minoria. É uma minoria mesmo. Isso então ele fala assim. Artistas da Globo, do Netflix. E do Netflix. Tá muito circunscrito a um número muito restrito de pessoas. Mas são inteligências importantes, porque a arte enobrece a alma do homem. Então, elas têm a sua importância, né? Então, assim, no final das contas. Só contextualizando aqui, essa questão ela é fundamental. Mas aí ele fala, mas não são as inteligências que vão fazer a virada de chave. Ele já deixa claro isso, tá? Aí ele fala, ó, a inteligência naturalista e existencial são inteligências tendência. Se você perceber, cada vez mais está se falando de sustentabilidade, de se pensar mais em questões do meio ambiente, assim, ou pelo menos assim, eu falo como sociedade civil, né? As discussões, que vai das coisas mais no nível de detalhe. As pessoas começam a dar preferência por empresas que têm um posicionamento mais sustentável, que não agridem o meio ambiente, né, os animais e por aí vai. E você também tem um esforço ali de pessoas questionando o propósito, falando de felicidade, não falando só de lucro. Você começa a perceber políticas das empresas, poxa, Covid, vamos parar de vender, vamos produzir álcool em gel. O que é isso? É um mundo talvez mais inclinado para o existencial. Então, é tendência, mas ainda não é maioria, não é majoritário, né? Mas é uma tendência. E não sei aí o que ele mata... Mas tendência, ela muda conforme tempo, cultura, espaço, valor. Sim, sem sombra de dúvidas. Até por isso que eu brinquei, eu falei, para conversar com você sobre isso, a gente vai ter que falar de gerações, que tem muito a ver com isso. Eu já vou desdobrar nesse tema, mas vou responder a tua pergunta agora. Bom, em síntese, o que ele fala? As inteligências do futuro, olha lá, ele estava falando isso na década de 80, hein? Então ele está com certeza se referindo ao aqui e agora. Ele falava assim, olha, as inteligências do futuro são as inteligências interpessoal e intrapessoal. Independente da tua área do conhecimento, as inteligências onde a máquina talvez esteja um pouco mais distante de alcançar, e se a gente junta essas inteligências com o domínio da tecnologia ao nosso favor, cara, o ser humano vai conseguir resultados estratosféricos, resultados realmente consideráveis, resultados de abundância, resultados de uma, né, não, de sair dessa cultura da sobrevivência, que vem isso mais forte, e para uma cultura mais colaborativa. Eu acho que a gente está caminhando nisso, né? Ou seja, interpessoal, capacidade de me comunicar com as pessoas, né? Tem pessoas que falam assim, né? A gente vai falar disso também, né? Os sincericidas, né? O cara que acha que, não, eu falo a verdade, eu sou sincerão, e é um sincericida. Tá, e aí, cara? Você está perdendo muitas oportunidades de venda porque você acha que ser sincerão é animal. Então, assim, é um exemplo. E aí,
peca, excede, não consegue dominar bem a inteligência interpessoal uma pessoa dessa. Da mesma forma, intrapessoal, quando as coisas não acontecem da forma como eu gostaria, como tudo ruim, né? Tem algumas coisas que são muito importantes, né? Uma vez eu vi uma das maiores mentes da atualidade que falou isso para mim uma vez, que provavelmente está nessa live, que é a minha mãe. Ela falava o seguinte: ela falava assim, pô, você só conhece uma pessoa quando você come um saco de sal junto com ela. Essa é uma analogia, né? Porque, bicho, vai comer um saco de sal, né? Quando tá tudo muito bem, tudo fluindo, né? Assim, tem muito a ver com isso também. Mas, enfim, e aí essa inteligência interpessoal, né, e intrapessoal, né? No caso consigo mesmo, que é a capacidade de administrar estresse, ser resiliente, persistir, né, respirar mais uma vez, sair de uma crise e recomeçar, né? Essa crise está nos ensinando isso. Muita gente vai ter que recomeçar, eu estou recomeçando. Então, assim, poxa, eu juro, assim, a vontade muitas vezes é de chorar. Mas, cara, não dá. Assim, eu não tenho tempo para isso. Então, pô, o que eu vou fazer? Eu vou me inclinar a recomeçar, eu tenho que ter essa resiliência. A forma de enxergar poxa, eu estou exercitando mais do que nunca, e acredito que muitos brasileiros se encontram nisso, a nossa inteligência intrapessoal. Que bom, vamos sair do outro lado mais forte. Então, você me perguntou quais são as habilidades. Então, aí, interpessoal e intrapessoal. Se você investir nisso, uma venda é feita. Ótimo, ótimo, ótimo. E diante disso, que era exatamente onde eu queria chegar, interpessoalidade e intrapessoalidade, eu vou trazer um pouquinho aqui para o nosso cenário. Vamos lá. Para o meu cenário, para o nosso cenário MBL aqui. A nossa política, né, ela é uma política ainda muito patriarcal, ela é uma política muito, apesar de ser uma democracia, ela ainda está muito enfática nas questões aristocráticas, por conta da cultura mesmo, pela forma que nós viemos aí, né, antropologicamente falando, anos a fio, tecendo, né, essa história. Dentro disso, a gente ainda está muito arraigado nesse sentido de se fazer política muito voltado para o coeficiente aí de inteligência à moda antiga também, onde as variáveis são quem tem uma maior capacidade de ser visto, né? Ou seja, né, que alcança uma visibilidade maior, e aquele que tem uma retórica, assim, uma estratégia de que mesmo que atitudes não se coloquem aí, não sigam em complemento, mas a fala, né, arrasta aí aquele público que não está interessado de fato no que é. E aí eu digo que é quando entra a nova geração de inter e, né, inter e intra, né? Isso. Mas está muito, ainda compra muito o discurso do que é falado, independente de seja verdade ou não. Parece que nós estamos ainda vivendo aquele momento de que eu estou sendo enganado, mas eu vou comprar esse discurso mais fácil aqui para não ter que nem olhar para dentro e nem olhar para o todo, né? Não olhar para o meu cenário e a minha responsabilidade enquanto indivíduo e nem olhar para o meu cenário e responsabilidade deste indivíduo que sou eu perante um coletivo. E o que vai pesar aí mais dentro da história. E nesse sentido, eu perguntaria para você, eu quero construir aí um cenário ou um político, né? Aí uma forma de se fazer política, uma forma de se vender política, onde eu contemple esse cenário interpessoal e intrapessoal, onde o indivíduo enquanto político seja um indivíduo consciente do seu papel enquanto cidadão e mais que isso, o papel que ele ocupa
enquanto representante, porque são papéis diferentes, eu pessoa e eu representante, e qual que seria o comportamento, a venda desejada aí nesse aspecto de eu deixar o meu indivíduo de lado ali também, as minhas convicções, a partir do momento em que ela diverge do coletivo. Tá. Nesse sentido... Vou pedir para você costurar só o finalzinho da pergunta, porque o início eu entendi a questão da aristocracia, apesar de sermos uma democracia e tudo mais. Eu queria fecha só esse finalzinho, porque senão também eu vou passar aqui uma palestra para te responder. É bom mesmo. Antes, vou dar só um salve para a galera que entrou aqui. Pô, Fredão, cara, te admiro demais, um dos melhores bateristas de Brasília, falou que curte o MBL. Obrigado por estar aqui, irmão. Pô, aí, ó, a mente, né, brilhante da humanidade atual tá aqui. Cris Borges, psicóloga, falando de discurso versus atitude. Tem uma galera massa aí entrando. Então, obrigado, pessoal. Mas, desculpa, eu te interrompi, Lívia. Faz só o finalzinho da pergunta. Então, na verdade, ali eu só desenhei um cenário para que eu coloque aqui. Hoje, dentro desse cenário atual, nós estamos aí no meio de uma crise muito causada exatamente pelo discurso assim, eu vendi uma ideia, mas eu acho completamente diferente dessa ideia que eu vendi, eu não preciso dizer isso, tá aí o cenário político dizendo. Mas, como é que eu identifico aí um bom vendedor, né? Um bom político, aquele que realmente vai me entregar esse produto, que é o seu trabalho. Perfeito, né? O que ele precisaria ter? O que eu preciso? É exatamente isso. O que eu preciso identificar enquanto pontos, atitudes, performance? O que eu preciso analisar para fazer, para identificar se eu realmente posso comprar o discurso dele? Perfeito. Você falou uma coisa, excelente pergunta, assim, acho que essa é a pergunta de $1 milhão. E por que ela é a pergunta de $1 milhão? Porque depende. Sabe por que depende, Lívia? Porque para cada... Vou usar uma analogia, não sei se vai casar tão bem, porque eu não tinha preparado ela antes, não refleti tanto assim sobre ela, porque tô aqui no orgânico, tô no flow contigo, né? Mas, basicamente, eu acho que a gente tem que separar duas coisas. O que é o campo das ideias, né? E o que é o campo tangível, prático, real, né? Resultado, né? Vendas é muito isso. Pô, estratégia, né? Relacionamento. Mas, bicho, tem que ter meta, tem KPI, tem OKR, tem... Então, assim, tem os dois lados. Mas, se a gente fosse comparar ao mundo dos negócios, que é um mundo que eu tenho mais intimidade, até por isso que eu achei essa dobradinha legal, porque eu tô aprendendo muito contigo, eu diria o seguinte, que assim como um produto ou uma empresa vai ter mais aderência para um público-alvo específico, na política é a mesma coisa. Então, o que eu acredito é que a gente tem que ter uma mentalidade, aí trazendo agora para o campo das ideias, antes de voltar para o campo prático. A gente tem um problema que é mais estrutural, assim, né? É o que a gente vê na educação. Não adianta dar ensino superior, está faltando lá no ensino básico, né? Se não tem base. Então, assim, vamos voltar lá para a base, vamos analisar isso aqui. A gente vota sem saber isso. Esse é o ponto, a gente vota sem saber isso. Então, assim, para eu poder saber se eu renovo o voto em alguém, eu tenho que ter pelo menos me questionado de quais são as minhas demandas, quais são as minhas expectativas. É igual tentar vender para alguém que não sabe qual é o problema. Você entendeu? Imagina, sei lá, pegar um exemplo esdrúxulo, eu sou vendedor de carro. Aí, cara, entra um cliente na minha loja sem saber quanto ele tem no banco. Assim, por mais que eu seja bem intencionado, por mais que ele queira até comprar, em algum momento isso vai dar problema, porque ou ele não vai ter o orçamento, enfim, algum problema, a chance é muito alta. Então esse é o problema. A gente precisa primeiro ensinar as pessoas a gente tem que dar um grau de autonomia para elas questionarem, para elas terem não só voz, né? E aí é interessante que você falou, aristocracia, democracia. Só fazendo um paralelo, se você ler a República de Platão, né, a gente fala, temos democracia, vai encher a boca para falar. Democracia, segundo Platão, da República e tal, né, que é toda uma concepção do pensamento ocidental, do pensamento moderno, e é super coerente. Ele fala que a democracia é a segunda pior forma de governo das 5 que ele mapeia lá, só perde para a tirania. E a democracia, né, o fim dela é quando surge uma tirania. Então a gente às vezes até olha para esses cenários e a gente chega a ficar preocupado, né? E a aristocracia é a primeira. Né? E a aristocracia é a primeira, né? Exatamente, a aristocracia teoricamente seria a primeira.
Não estou trazendo por quê? Porque na concepção dele a aristocracia era um governo de poucos, mas esses poucos tinham pré-requisitos para estar lá. Tinham que ser um governo de sábios, porque os sábios saberiam decidir em prol do povo. Pô, o difícil é como é que a gente encontra esses sábios. Por isso que eu falo que essa pergunta de $1 milhão, né, que desde 400 anos antes de Cristo estamos tentando responder isso. Está procurando. Mas assim, só para você ver como assim, a forma de enxergar muda completamente. Pô, é bonito falar, pô, democracia é uma palavra bonita, né? Mas se a gente vai investigar, tirar do campo das ideias e para a vida prática, a gente tem algumas diferenças. Eu gosto muito de diferenciar isso. Por quê? Porque, assim, falar do campo das ideias é fundamental, né? É fundamental. Por quê? Porque toda conquista, tudo que eu chamo de conquista, pode ser uma conquista enquanto humanidade, pode ser um produto que ficou pronto, pode ser uma venda que você fez, pode ser, assim, né? Pode ser tanta coisa. Toda conquista, ela parte de uma ideia. Mas nem toda ideia, né, origina uma conquista, né? Leva a uma conquista. Então, só que assim, tem uma passagem de um livro chamado Crucial Conversations, né, que fala assim tem muito a ver com essa questão de inteligência interpessoal, fala um pouco de negociação e tal. E tem uma premissa do livro lá que é assim, que fala, não faça a escolha dos tolos, uma coisa assim. Por quê? Porque nós seres humanos, a gente tem, em alguns momentos da vida, a gente tem a tendência a ter um pensamento binário. E aí eu levo isso muito para o mundo das vendas, que é o universo que eu conheço, que é o universo que eu domino e tal. Por isso que você me ajuda aí a construir isso para a política. Que é basicamente o seguinte, a gente vai olhar para um cenário e pensar assim, caramba, peraí, ou eu vendo mais dando desconto, ou eu não vendo mais, sem dar desconto. É aquela coisa assim, como que eu falo, ele até o exemplo que ele usa assim, como é que eu falo a verdade e mantenho um amigo? É esse que, você pensa assim, cara, se eu falar a verdade, eu perco um amigo. Então, eu tenho que fazer a escolha binária, que é a escolha dos tolos. Ou eu vou manter a amizade, e aí desconsidera a verdade, esconde a verdade, ou eu vou preservar a verdade, ao sincericida aí que a gente estava falando. E, se acabar a amizade, paciência. E a pergunta que a gente tem que se fazer é, cara, não vou fazer a escolha dos tolos. Como eu falo a verdade, mantenho a amizade. Cara, vai ter que existir uma interseção. É mais complexo, é difícil de debater, é difícil de pensar, é difícil. E aí a gente não tem uma sociedade madura o suficiente, na minha concepção, por tudo que a gente falou, sistema educacional e várias coisas, a pensar com sabedoria, né? Com coerência, né? Isso. Não é que a população ela seja ignorante. Ao longo da história, ela não foi educada para raciocinar além de 0 ou 1. Por exemplo, no discurso agora, além de Bolsonaro e PT. Como se no mundo político só existisse essas duas opções. Então, se eu não tenho um governo ditador aqui, que é o governo Bolsonaro, eu vou ter um governo comunista, que é o governo PT. Não existe só isso. Dentro desse meio termo, nessa vertente, nós temos aí várias opções a serem construídas e exploradas. O problema é que as pessoas se colocam nesses extremos. Seria isso? Perfeito, é exatamente isso. Isso é uma forma bem específica, né? E achei legal esse exemplo, que é isso. É a escolha dos tolos. Ou é Bolsonaro, e aí eu defendo até a última instância, ou eu sou petista, ou o cara que acredita em políticas sociais, é esquerda, é PT, é Lula livre. Não, peraí. Será que não existe uma interseção? Não, peraí. Eu tenho que preservar o lado bom dos dois universos, cara. Assim, é difícil? Vai ser foda pra caramba. Mas existe um caminho? Se existe no campo das ideias, meu amigo, provavelmente tem como a gente tangibilizar. Aí a gente vai começar a trazer para a materialidade, né? E a nossa função enquanto ser humano é essa, né? A gente está entre o animal e o divino. O ser humano é isso, é um meio termo, que é um pouco da ideia, do ideal, do que seria o correto e o que dá para fazer com o que a gente tem. E eu acho que a sabedoria ela está nessa interseção. Quanto mais a gente aceita o desafio, né? E compra e traz pessoas. Mas assim, no final chega numa resolução, sabe qual é o próximo passo? Eu acho isso fantástico, né? Eu acho isso super legal. Mas assim, tentando dar um pouquinho, ser menos isento na minha pergunta, né? Já que você me fez a pergunta de o que avaliar, assim, eu primeiro colocaria quais são as suas expectativas, tá? E depois avalia como elas eram antes, como elas ficaram depois de um ciclo, né? Você pode ver que a galera da economia tem aquela abordagem tradicional dos 100 primeiros dias de governo, que é isso, eles estão fazendo um recorte mostrando
Ó, fechando um ciclo de 100 dias, o que a gente pode ver de tomadas de decisões político-econômicas que se refletem e que mostram um cenário futuro para a gente é isso aqui. O que é isso? Os caras estão, de alguma forma, dando uma constatação. Escuta esses caras, né? E aí entende quais são as expectativas. Por quê? Porque hoje o que é mais fácil? A gente olhar a manchete e se guiar pelas manchetes. E aí, assim, infelizmente não dá, porque aí você está pegando uma atenção que é parcial, você tem pouco tempo. Isso é uma característica do mundo atual, que é um mundo VIC, é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. A gente também pode falar, debater coisa pra caramba sobre isso, que nos gera ansiedade e gera no que eu chamo na gente de efeito Times Square da vida, né? Que é, cara, muito estímulo, todo mundo competindo pela nossa atenção e a gente não tem como se especializar em tudo, então a gente é generalista em tudo. Né? E, porra... E conhecedor de nada ao mesmo tempo. De conhecedor de nada, exatamente. Então, assim, né, aí você tem as teorias, a teoria do conhecimento em T, né, que você tem que se especializar numa coisa, ser generalista em outras, cruzar esse conhecimento e tudo mais. Enfim, existem formas da gente fugir desse pensamento dicotômico, mas a gente precisa educar a nossa população. Uma coisa que eu acho muito incrível é que eu acho que a gente já mudou muito para melhor em vários aspectos, e aí eu tô falando assim, aí eu não tô falando de governo específico, eu tô falando assim, sei lá, você olha para a qualidade, você olha para a vida, sei lá, né? E eu acredito que a gente evolui enquanto sociedade, né, em vários aspectos, né, e, inclusive, assim, que são muitas vezes pautas até de esquerda, que naturalmente em um momento ou outro, às vezes se divergem de uma pauta às vezes mais liberal economicamente, sei lá, direito de minorias e tudo mais, mas eu acredito que a gente avançou para uma sociedade mais inclusiva. Eu acredito nisso. Assim, talvez estejamos longe do ideal, mas eu acredito que em algum aspecto a gente tem mais pessoas atentas a danos que possam ser causados à maioria. Você tem pessoas levantando, você tem pessoas filmando, você tem pessoas de alguma forma fazendo uma força, claro, que se ela é o excesso, né, e aí filosoficamente a gente foge da virtude, que é excesso, né? A virtude ela é o equilíbrio, é o meio, né, segundo Aristóteles, né? É quando você consegue encontrar um meio termo. É justamente o quê? Eu ter equilíbrio, não é fazer policiamento do outro, não é agredir o outro, mas assim, se eu ver alguma coisa errada, eu vou ser cidadão, eu vou me manifestar, eu vou proteger os outros, eu vou ter empatia, eu acredito que é isso, mas eu vou ter um senso de colaboração, eu vou abraçar. Eu vou aceitar. Eu acho que é nesse caminho que a gente tem que caminhar, né? Pô, você é diferente de mim, a gente não vai concordar 100% e não deve concordar 100%, né? Não mesmo. E a dualidade, se eu for pensar, a dualidade, ela é a primeira expressão da multiplicidade. Então, assim, para você valorizar o dia, você tem que ter a noite, porque senão é uma coisa só, né? Para você valorizar o final de semana, você tem que ter o dia de semana. Né? Para você valorizar o descanso, talvez você tenha que se dedicar ao trabalho. Então a dualidade, ela abre uma porta para a multiplicidade, mas a gente tem que ter sabedoria para usar dessa dualidade num debate honesto, num debate assim, aberto, num debate em que a gente não tem um compromisso com acerto apenas, num debate que a gente consiga abrir mão, entendeu? Assim, é por isso que eu sou fã daquelas perguntas que, quando, sei lá, Bill Gates e o Steve Jobs criaram rivais absurdos, né? E aí um tem que fazer um elogio para o outro. E aí você pensa, caramba, o cara é meu rival, mas eu tenho que reconhecer, eu tenho que exercitar minha humildade para falar algo que esse cara é foda. Pô, eu vou falar, pô, você é foda nisso. E o outro cara, porra, eu reconheço que você é foda naquilo. E eu acho isso, assim, é um ato de humanidade, né? Enquanto existirem atos como esse, eu acredito no ser humano. Eu vejo por aí. Ótimo, ótimo. Olha, nosso papo está maravilhoso, mas nós estamos acabando a live já. Falta um minutinho só. Um minutinho, poxa, que pena. Eu queria... Pô, galera, obrigado. Eu queria te agradecer, né, essa oportunidade de aprendizado que eu tive aqui, acredito que o público também. Já deixo o convite aberto para a gente voltar a conversar. Estou com várias ideias. Poxa, com certeza. Sem dúvida, pessoal. Obrigado, viu? Mas, enfim, o recado é walk the talk, né? Assim, agir como se fala, né? Uma expressão americana. E o MBL me conquistou por isso. Você vê aquela passeata, né? Ou seja, tirar do discurso e, de alguma forma, fazer alguma coisa na prática. Pessoal, obrigado. @Rockstar das vendas. E quiser me acompanhar, estou à disposição. Espalha essa live pra galera aí. Obrigado mesmo.